Da minha janela vejo uma parte da minha cidade, outra janela são outras partes da realidade. O mundo de fora é agora aquele que cabe na minha janela. O mundo de dentro se expande, se espalha. Não vejo nada, Sarinha. Tá. Não vou ver agora, não. Só quero saber se está rodando. Eu já ouvi uma vez. Juntas as janelas são panoramas de uma paisagem. Até onde vai meu olho? No teu está a continuidade. O mundo de fora é agora aquele que une as várias janelas. O mundo de dentro acolhe o que os outros nos trazem por elas. O Instituto entrou na minha vida como um presente. Eu pude melhorar, mudar a minha vida, acrescentar mais coisas. A primeira vez que eu escutei falar do Instituto Olinto Marques de Paula, eu estava num jantar de formatura, meus olhos se iluminavam, meu coração se aquecia. Eu sempre acreditei que é a partir de ações na educação infantil que podemos fazer o mundo um lugar melhor. É um trabalho muito gratificante, né, onde a gente pode ver várias transformações. E é um projeto que me traz muita felicidade de participar, de saber que a gente, do nosso lugar pequeno, pode levar para tantas crianças esse impulso de uma educação mais humana, mais contemplativa, né? E essencialmente amorosa. Super parabéns ao Instituto Olinto Marques de Paula, né? A educação na primeira infância, o envolvimento das pessoas na primeira infância, ele é essencial para o nosso país. Eu descobri, quando eu entrei no Instituto, eu descobri um outro universo, que é um universo que olha para a infância de uma forma muito diferenciada, cuidadosa. Valorizar a infância, pensar a responsabilidade que eu tenho enquanto educadora. Como que eu posso facilitar esse aprendizado? Não dá para ser um bom professor sem fazer uma análise da atuação com a criança e uma análise da sua atuação no mundo. Esse projeto modificou o nosso jeito de olhar para a criança. O SEI Santa Luzia está num processo de mudanças, porém com muitas conquistas por causa do Instituto Olinto. Nos mostrou que temos que confiar na criança, que elas podem conquistar o seu espaço com total autonomia do brincar livre. Faço parte do projeto Ilumina. É uma honra fazer parte desse projeto, tem contribuído tanto para a minha formação profissional como pessoal. O que eu mais gosto na aula é da flauta, do violão, do professor e também do projeto e da música livre. Para mim, uma palavra que sempre define o Instituto é muito difícil escolher uma palavra só, porque eu imagino acolhimento, carinho, mas o que permeia muito a minha alma é gratidão. Gratidão de estar com os educadores, de estar com as crianças. O Instituto, na verdade, ele faz brotar o que de melhor a gente tem. Nós temos uma gestora aqui em Atibaia que falava assim: Fátima, isso que o Instituto faz é lento, é muito lento, mas é eterno.
Então, essas sementes que foram plantadas aqui em Atibaia, elas continuam dando frutos. E com isso, cada ser humano que passou por esse processo cresceu, se tornou um ser humano melhor, e a gente possibilita e garante que as crianças tenham uma infância digna. É isso. Então, ao Instituto Olinto, toda a minha gratidão eterna, sempre. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, todos os nossos parceiros de caminhada, toda a equipe de construção do Instituto Olinto que estão aqui nos bastidores conosco neste dia especial. Hoje nós celebramos 13 anos de caminhada. Temos lindas flores e frutos, mas já tivemos e ainda tem muita terra para ser arada, muitas ervas daninhas neste jardim. Mas a semente é boa, ela alimenta, nutre, ela fortalece e vale a pena continuar esse cultivo humano. Para falar um pouco dessas sementes de esperança, nós temos hoje duas queridíssimas e mega competentes aqui na minha frente, na frente de vocês, que é a Renata Alckmin e a Luísa Lameirão, ambas pedagogas, ambas pioneiras no Instituto Olinto. E eu não vou me prender ao currículo delas, que é enorme, mas eu vou falar de um lugar diferente. Vou falar que elas são grandes e especiais jardineiras deste jardim humano que é composto por todos nós, pessoas comuns que, quando cultivadas, podem ser flores e podem inspirar outras pessoas. Essas duas, elas são o que são, e o que elas vão falar hoje não é algo conteudista, embora tenha muito conteúdo, não é uma receita, embora tenha muitos ingredientes essenciais para a vida, mas é algo que elas vivem, algo que elas sabem fazer e fazem com amor e dedicação. Luísa e Renata, é com vocês agora, que vocês possam falar um pouquinho para a gente dessas sementes. Então, eu já muitas vezes me referi a Renata na história do Instituto Olinto como aquela companheira, aquela parceira de sol e raízes. Por quê? Porque de tudo nós fazíamos juntas. As reuniões eram enquanto ela dirigia e eu anotava nos caderninhos aquilo que era a proposta para o próximo passo. E essa ação pioneira, ela custou um esforço enorme, mas foi carregada por um entusiasmo que superava qualquer desafio. Então, voltar a esse momento inicial é me ver de mãos dadas com a Renata diariamente pelas ruas paulistanas. E para mim é uma delícia estar podendo aqui reviver isso.
quando a Sarinha falou desse encontro, eu fiquei fazendo uma retrospectiva e como foi bom nesse momento de quarentena fazer essa retrospectiva. Foi muito gostoso e fiquei pensando que quando uma semente é plantada e algo começa a nascer, nesse momento se configura toda uma situação de muita, muita, muita força e potência. E eu acho que essa semente que foi plantada por todos nós que iniciamos no Instituto era uma semente, e é uma semente de amor, de verdade e de luz. Então, eu percebo quanto isso ainda é presente no Instituto. E quando a gente planta uma semente, a gente entrega ela à terra com confiança. A gente confia que ela vai crescer, a gente confia que a terra vai dar os melhores nutrientes, que o sol vai dar o calor e a luz necessário. E eu acho que isso também está o tempo inteiro permeando o Instituto e as pessoas, principalmente a partir dessas duas mulheres, da dona Janice e da Luísa, que foram as pessoas que conceberam esse instituto. Para mim foi um privilégio estar junto dessa minha parceira e amiga no início do instituto, e foi muito engraçado porque nessa época minha filha também conheceu a Luísa. E ela falou para mim: nossa, mãe, que mulher mais doce. E eu falei: doce? Pensei com os meus botões. Ana, ela é uma mulher tão forte. E aí eu fiquei com aquele pulsar no meu coração da doçura que a Ana trazia, descrevia, e da força que eu via. E aí, nesses anos que eu tive e ainda estou com a Luísa, eu pude ver e reconhecer e conhecer muito bem essa nuance entre a doçura e a força que a Luísa traz. E toda essa nuance, essa palheta de cores na alma que ela coloca à disposição do mundo. Então, e do Instituto aqui nessa semente plantada no nascimento do Instituto. Então, isso para mim foi e ainda é uma vivência muito especial. Então, eu já estou para lá de comovida, então deixa eu falar logo, antes que não seja mais possível. É muito interessante que a gente pode se perguntar qual é a origem da esperança. E cada semente vem plena de esperança que um dia possa gerar novas sementes. Mas cada criança que nasce também é uma esperança. E cada amanhecer de um novo dia pode nos preencher de esperança. Vocês sabem que eu sou amante dos poetas, ainda bem que a maioria deles já nem vive, não dá para ninguém ter ciúme disso, eu posso ser amante sempre dos poetas. E um deles pergunta assim: é verdade que as esperanças devem regar-se de orvalho? O orvalho, essa umidade da manhã, nos preenche a alma, nos preenche a possibilidade de ter disponibilidade para o que virá. Essa é uma situação que nós podemos perguntar se não combina com o nascimento de uma criança. Quanto que a gente espera por esse dia? Quanto que a gente espera poder cooperar com o futuro deste ser humano? Mas tudo que tem um impulso para o futuro e que vai ter um processo longo de desenvolvimento sofre antagonismos. E os antagonismos, como fala Portinari, falando de sua infância, ele diz que os maiores antagonistas dos nossos sonhos, de nossas esperanças, são o medo,
o terror, a desconfiança, a insegurança. Medo que chega a virar um terror, ele ultrapassa e muito a nossa capacidade humana de individualmente lidar com ele como um alerta. Quais são as situações que nos aterrorizam? Hoje nós vivemos um tempo em que o medo anímico, o medo psicológico, ele é uma das fontes de ser contaminado. E essa é uma realidade que a gente pode se perguntar por que as crianças são as menos atingidas. O medo é um despertador de consciência, desde que ele não vire terror. A desconfiança, ela pode ser um traço inicial, que pelo cultivo da relação eu possa confiar. Mas quando ela beira a uma total insegurança, sem nenhum ponto de apoio, é sempre uma possibilidade de fazer com que todo o processo rua, caia, desabe. Nós sabemos, todos nós educadores sabemos, que o ambiente educativo para uma criança tem no mínimo 3 ingredientes. Esses ingredientes são o espaço em que a criança está, como eu provejo que esse espaço aconteça bem, o tempo que eu dou para a criança se ativar e as relações interpessoais que acontecem nesse tempo e nesse espaço. Esses 3 âmbitos do processo educativo ou do ambiente onde é possível se educar estão alterados nesse momento da nossa vida. Os espaços estão cada vez menos permeáveis para quando temos a oportunidade de chegar a eles ou não. Passar por escolas fechadas, para mim, é a situação mais constrangedora. E, por outro lado, o tempo ficou à nossa disposição. Nós temos muitos compromissos online, mas nós estamos em nossa casa, nós podemos ter almoçado antes ou depois, ou podemos ter nos preparado para o que vem logo antes, porque não tinha outro compromisso, enfim. Essas 2 circunstâncias estão alteradas no momento atual, o tempo e o espaço, mas principalmente as relações interpessoais estão alteradas. E como é que a gente mantém a possibilidade de que aquilo que brota do nosso coração possa chegar até o outro? De que maneira a gente pode, como diz Guimarães Rosa, fazer da esperança um esperar muito ativo? E ele ainda tem uma frase muito peculiar que diz: temos que pôr no topo de cada dia um gosto de eternidade. Na hora que a gente consegue estar plenamente vinculado ao momento em que se vive, ele tem como contraponto a eternidade. O que será que este momento que nós vivemos propagará para a eternidade? O que será que vai nascer de uma situação tão atípica e, para muitos, muito desafiadora? A esperança, na verdade, ela não é
acreditar que tudo vai dar certo conforme eu imaginei lá há muitos anos atrás. Esperança é muito mais do que isso. Esperança é poder colocar sentido, direção naquilo que nos propomos realizar, naquilo que é o nosso propósito, daquilo que é a nossa maior aspiração, a nossa mais frequente intenção. E o sentido que quisemos colocar ao Instituto Olinto, logo no nascimento, foi uma decisão, depois de alguns anos, é um sentido que tem plena confiança de que a infância é a base, o solo de toda a vida humana. E sendo o solo de toda a vida humana, pode levar adiante todas as sementes que o mundo puder proporcionar a esse ser humano e todas as sementes que ele quiser plantar na vida. Então, solo fértil exige muita coisa. O Nick sabe disso muito bem quando se trata de árvores e como elas crescem. E como será que a gente tem um pressentimento de como esse solo da infância torna o ser humano adulto um ser humano saudável? Saudável não só porque tem um sistema imunológico orgânico que está bem presente, mas saudável porque devolve sentido e direção à sua própria vida. E eu espero que nós possamos, enquanto instituto e enquanto ele viver, como diz o Alcir, poder colocar tanto o solo para as árvores como o solo para a vida humana cada vez mais fértil. Muito obrigada. Muito lindo e muito bom. Muito obrigada, Luísa. Sempre tão bom te ouvir. E nesse momento que a gente vive essa reclusão, a gente fica pensando mesmo no que é importante para a gente, esse sentimento da esperança, de quais são os valores que são realmente os alicerces da nossa vida. E aí eu acho que a gente se junta nessa força que a esperança traz, né? E também fiquei muito pensando, te ouvindo falar, que esses 3 âmbitos que você se referiu agora, que são os âmbitos educativos da criança, do tempo e do espaço, das relações que estão tão conturbadas hoje, nos possibilitam também uma vivência tão diferenciada da que a gente tem na vida normal, que nos faz pensar também sobre isso, né? A criança traz um valor quando ela nasce, que é o da confiança, né? Então, ela confia nesse ambiente, nesse tempo e nesse processo das relações. E, para mim, o que a gente melhor pode fazer agora é como você sempre nos ensina, é mergulhar dentro da nossa própria biografia e poder observar as crianças, quem as tem. Eu estou tendo o privilégio de passar muito dessa quarentena com 2 netinhos, que vão fazer 2 anos. E aí, da gente poder enxergar esses 3 ambientes do espaço, do tempo e das relações com os olhos das crianças e poder viver isso como as crianças vivem, né? Olhar o espaço com várias possibilidades, porque certamente a gente está tendo que reinventar os espaços, poder viver o aqui e agora fortemente e poder viver com verdade e também com intensidade as relações. Eu acho que é isso que eu mais tenho aprendido em estar muito tempo com os meus netos nesse momento. E talvez isso seja um presente
para cada um de nós, eu acho que talvez principalmente as pessoas que lidam com educação e os pais, da gente poder levar essa forma de ter esse olhar da criança para esses 3 âmbitos para a nossa vida e certamente para a nossa ação junto aos educadores e junto também às crianças. Um dos diferenciais do Instituto é que a gente leva para os educadores o que a gente acredita que é o melhor para as crianças. Então, as relações verdadeiras, um olhar para o ser humano como um ser único. Talvez uma pessoa que nunca tenha vivenciado isso não vai poder, certamente, considerar também isso nos seus alunos e nas pessoas que estão à sua volta. Então, eu acho que a gente cultivando essa oportunidade, olhando os educadores que a gente está junto dessa maneira, a gente também vivencia uma relação de verdade e de encontro verdadeiro com essas pessoas, como seres únicos. Eu não estou ouvindo a Luísa. Não, agora que eu abri, estava fechado. Tá. Então, é sempre uma delícia poder compartilhar e como a gente se complementa. Esse olhar para cada um como único é sempre um olhar que envolve aquilo que a criança nos pede. Ela quer ser vista como única. E será que nós podemos fazer isso também entre adultos, que foi a sua pergunta? E como é que nós podemos, mesmo usando esses instrumentos que não passa o calor, que não passa a vibração de um real encontro presencial, tornar essas relações possíveis? E aí eu preciso complementar aquilo que eu já abordei. Não é à toa que as esperanças amanhecem junto com o orvalho. Depende de como nós passamos a noite. Tudo que nós vivenciamos no dia será transformado na noite. E se eu conseguir levar para a noite todas as pessoas que eu convivi, nem que seja por esses meios, certamente o encontro se efetivará à noite. E é por isso que muita gente não quer falar a palavra esperança, porque parece que ela tem ficado meio démodé, mas fala dos sonhos que tem. Então, os sonhos da noite, eles existem, mas existe no dia os nossos sonhos também. E aquilo que nós sonhamos acordado, nada mais é do que a esperança. Isso já desde Aristóteles ele descobriu que a esperança é o sonho do homem desperto. Então, essa é uma situação que a gente precisa, como adulto, ver de que maneira eu equaciono o meu sonho em estado de consciência plena, de olhos abertos durante o dia, com os meus sonhos que vêm da noite. E como é que no amanhecer eles podem chegar a uma congruência de boa disposição, de empenho total para o que virá. Que bom que você me fez complementar, Renata. Obrigada. Sim. E falando nisso, eu me exercito nesse sentido, tecendo um equilíbrio entre o que eu sinto, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo, né? O que eu quero, o que eu faço. E eu acho que é uma das formas também de você
trazer essa possibilidade de que um sonho da noite se torne uma ação no dia, né? Que lindo, estou ouvindo vocês aqui, estou lendo também muitos comentários. Tem uma pergunta, Sara? Então, nós estamos em 355 pessoas. Nossa. E tem algumas coisas que a Aparecida Camargo, ela falou assim, com certeza, o Instituto trouxe ao Grupo Gaia essa transformação. E nós, educadores, estamos semeando dia a dia, ano a ano. Nós temos também a Sueli Batista, que ela fala, o Instituto Olimpo foi uma ponte para a minha ressignificação pedagógica. Sei Jardim Icaraí, Acre. E tem também da Cristina Oliveira, fala, o Instituto Olímpico Marques de Paulo me ensinou a valorizar o processo de cada conquista. Grata. E ouvindo isso, né, ainda mais quando ela fala de cada conquista, essas conquistas são lentas, né? A gente viu no depoimento da Fátima, né, que ela fala muito bem isso, que as pessoas falam que o Instituto leva às vezes é lento, mas é algo que fica, é algo que pode ser eterno, né? Dependendo do que a gente cultiva aqui dentro. E aí a Luísa falou um pouquinho de confiar, e eu lembrei que confiar é fiar com, ela que me ensinou. É fiar com, não é, Luísa? E aí eu também lembrei das lives que nós tivemos na Semana Mundial do Brincar, e o Wellington falou que a gente não brinca com quem a gente não confia. Então eu acho que tudo que a gente faz aqui é uma grande proposta de um brincar, né? De um brincar que leva esperança. Mas essa esperança de esperançar, né? Então, tem até Paulo Freire, ele fala que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, eu acho que o que a gente leva nessa esperança, essas sementes de esperança, são essas sementes de esperançar que a gente faz com todo mundo, né? Então, nós estamos aqui com algumas pessoas que nos ajudaram a construir essa trajetória e tem muitas pessoas nos assistindo que também nos ajudam a fazer essa trajetória, né? Então, quando a gente dá as mãos, parece uma coisa muito, nossa, sei lá, inatingível, assim, né? De tão grande é esse desafio. Mas quando a gente abre as mãos, né? Eu sempre comento isso, quando a gente abre as mãos e começa a dar as mãos um para o outro, a gente alcança muito mais. Então, eu sou muito grata por ouvir vocês e por todos esses relatos que as pessoas, né, que estão aqui nos assistindo trazem, porque elas também nos trazem esse verbo de esperançar. E eu queria fazer uma pergunta, já que a gente está aqui, né, aproveitar um pouquinho vocês. O Uchtdorf, uma vez, numa conferência mundial, eu até comentei isso em uma das lives também nossa, ele soletrou a palavra amor com T-E-M-P-O. Então, para ele, amor é igual a tempo. E eu queria ouvir de vocês. Infância é o quê? Como vocês soletrariam a palavra infância? Renatinha, você tem 2 netinhos, quer começar? Vai lá, Luísa. Tá bom. Fala para eu me inspirar. Tá bom. Então, infância tem uma raiz tão estranha que é mudez, não conseguir expressar-se, mas muita gente já refletiu sobre o que caracteriza esse período da vida
e que, na verdade, não se restringe a anos de vida. Não é porque eu deixei de ter 7 anos que eu perdi a infância, ou porque eu deixei de ter 12 anos que eu perdi a infância, porque no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a infância vai até os 12 anos. Na verdade, infância, muito mais do que um período de vida, é uma postura diante da vida. E uma postura diante da vida que nós só conseguimos observar se observamos uma criança brincando. Então, essa postura diante da vida de uma criança é de muita seriedade. Não tem nada a ver com isso que acha que faz. Brinca aí um pouquinho que depois nós vamos trabalhar sério. Não é entretenimento. Nós vivemos numa sociedade em que o entretenimento ocupa todo o tempo ocioso do ser humano. E a vida contemplativa fica completamente fora de questão. Então, a criança é séria, a criança é envolvida, a criança se move, a criança vai percebendo o que está ao redor, vai ganhando uma nova possibilidade de relação entre pessoas, social, interpessoal, e coloca depois o sentido, a direção na qual ela quer se ativar. E com isso ela é autônoma. Nós, se quisermos prolongar por toda a nossa vida a infância, poderíamos nos perguntar: do que na vida somos verdadeiramente autônomos? Ou que autoria eu tenho, junto com os meus alunos em sala de aula, que autoria eu tenho para reger a minha própria vida? Isso as crianças me ensinaram. E eu acho que é isso que faz com que o ser humano possa levar esse processo tão bonito, tão rico, tão criativo e espontâneo da infância para a sua força de trabalho na idade adulta. E é isso, na verdade, que eu vejo em todos os que colaboram conosco no Instituto Olinto, quando levam o que sabem de coração para os educadores. Muito obrigada, colaboradores queridos. Sim, tem um verso de um professor que eu esqueci agora o nome dele, em que ele fala: nessa vida quero ter pés bem firme em leve dança, com todo o saber do adulto e todo o brincar da criança. Então, é nesse sentido de que eu acho que os seres, eles são mais verdadeiros, calorosos, e eles têm mais sabedoria quando, sim, eles estão em contato com a sua criança. E nós, professores e educadores, a gente só pode verdadeiramente se aproximar de uma criança e verdadeiramente se aproximar de um outro educador se a gente também está em contato com essa nossa criança. Então, esse mergulho, como a Luísa sempre nos ensina, desse mergulho na nossa própria biografia. E essa possibilidade da gente poder sempre observar as crianças, isso é um privilégio e é o que nos faz ter encontros verdadeiros e estar de encontro com a nossa criança. Eu, sim, como a Luísa falou, durante esses 2 anos tive o privilégio de estar muito próximo dos meus netos e agora ainda mais. E mais uma vez, de uma forma muito intensa, como a gente percebe que o tempo inteiro tudo está contido naquele ser, né? Então, no início ele não fala, mas a fala através da música, da expressão da música, do balbuciar já está presente. Então, todo o futuro está presente
naquela semente. Essa oportunidade da gente poder confiar com esperança. Luísa, confiar e esperança são irmãos, não são? Irmãos gêmeos, que nem os seus netos, Renata. Eu acho que já é um grande ponto de partida para a gente poder se encontrar com a nossa própria criança e cultivar essa criança com toda a sabedoria de um adulto. Cultivar sentimentos como gratidão, esperança, confiança. Também eu posso me entusiasmar por algo. São verdadeiros instrumentos para o trabalho educativo. E, recentemente, tentando descobrir qual é a origem dessas doenças que chegam a ser uma pandemia, eu ouvi de um encontro médico que a cisão entre o que a gente pensa e o que a gente sente, ou um coração e um cérebro que não andam juntos, é que abrem as portas para os vírus. Então, cada vez que eu quero empreender algo, que eu tenho a clareza de que é importante, se eu não levo junto os meus sentimentos, eu estou aumentando essa porta para a humanidade como um todo. Porque quando fica muito aberto em inúmeros indivíduos, vira o que nós estamos vivendo. Então, dissociar coração da cabeça não nos levará muito longe. Está aí explicado porque as crianças já têm um antídoto na veia, né? Claro, né? Porque elas não separam isso. Não separam nunca. 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 Depois é que a gente deixa no trabalho sério de fazer isso, né? Mas na brincadeirinha, isso é levado muito a sério, né? Pois é. O problema é que, em geral, nós adultos confundimos com seriedade, com peso, com sisudez, com algo que me constrange, me oprime. Seriedade não é isso, gente. Sinto muito. Isso é quando nós queremos levar algo adiante como um fardo. Mas isso vai depender de que maneira eu me relaciono com o meu trabalho. Quando a gente faz, como diz também o Paulo Freire, quando a gente faz com amor é que a gente é educador. E quando a gente faz com amor, não tem peso. Ô, Sarinha, não tem perguntas? Não tem perguntas, mas tem muitas contribuições. Algumas educadoras falaram assim, que é entrega, que é certeza, a palavra, esperança, celebrar. A Sandra Regina Fernandes fala descoberta, amor, é ser feliz, a Erenilde Benício, liberdade, a Carla Rodrigues da Silva. Tem a Carla Augusta Carneiro Silvestre, ela fala assim, nesta máxima de esperançar, pude mudar o meu modo de fazer a tal ponto que consegui até escrever um livro deste novo olhar. Obrigada por tudo. A Daniele Campos Nogueira, ela fala, infância, interação com o mundo mágico. Andri, também ela fala, infância, momentos inesquecíveis. É muito gostoso, né, fazer tudo isso juntos, né? Nós estamos juntos. E eu acho que o Instituto, quando você fala dessa seriedade, acho que a gente aprende muito olhando a criança e a gente consegue trabalhar com essa leveza, né? Com comprometimento. Não existe mágica, existe muito trabalho árduo, mas a gente sabe que existe muito amor. E quando há amor,
e há essa esperança, essa confiança e todos esses adjetivos que foram mencionados, a gente pode esperar que a colheita é certa, né? A gente às vezes não sabe esse tempo, como um tempo da criança também, cada criança tem o seu ritmo, mas a gente sabe que a gente pode realmente esperançar. Então, fico muito, muito feliz. Nós abrimos a live com uma música, que é uma música linda, que a Tharita, uma docente do Instituto, logo no início do Instituto, ela trabalhou muito conosco, e ela compôs essa música nessa época de pandemia. E a música fala assim: da minha janela vejo uma parte da minha cidade. Outras janelas são outras partes da realidade. O mundo de fora é agora aquele que cabe na minha janela. O mundo de dentro se expande e se espalha igual aquarela. Juntas, as janelas são panoramas de uma paisagem. Até onde vai meu olho, nos teus está a continuidade. O mundo de fora é aquele que une as várias janelas. O mundo de dentro é o que acolhe o que trazem por elas. Tharita de Souza. E aí eu fiquei imaginando, quando eu fiquei ouvindo vocês, ouvindo essa música, e lendo os comentários das pessoas que estão conosco, eu fico imaginando o quanto o Instituto me fez olhar outras janelas, e o quanto me faz abrir a minha janelinha e ouvir outras pessoas com outros olhares de outras janelas. Então, o Instituto ele é uma organização aprendente, ainda bem, a gente está sempre aprendendo, a gente está se fazendo, se construindo a todo momento, e sempre, né, vai ser assim, acho que isso está no DNA. E eu queria que vocês, né, tanto a Renata quanto a Luísa, pudesse deixar, acho que uma palavra, embora vocês falaram muito, e tá uma delícia ouvir vocês, mas a gente já, deixa eu até olhar aqui o tempo, a gente tem 2 minutinhos só para acabar. Então, queria que vocês falassem só um desejo para todos, né? Nesses 13 anos, geralmente a gente felicita, mas ao invés da gente felicitar o Instituto, que a gente possa enviar mensagens boas para todas as pessoas que estão conosco neste momento. E ouvir vocês, e depois a gente vai ter uma música feita pela equipe. Que vocês continuem aí conosco. E muito obrigada a todos que estão conosco, não só nessa live, mas que estão conosco nessa caminhada, que estão conosco neste propósito, de fazer, né, de construir uma sociedade melhor. A gente tem coisas lindas. O Instituto, nesses 13 anos, nós já atuamos em 250 unidades, mais ou menos, quase 30 mil crianças, 29 mil e alguma coisa, mais de 1.000 educadores, né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas vários formigueiros, né? E a gente faz a diferença, né, com esse nosso trabalho e com o trabalho de todo mundo junto. Então, vou pedir para a Luísa e a Renata finalizarem com essas felicitações, e aí o Dani vai colocar para a gente um vídeo que nós preparamos de presente para todos vocês. Obrigada, meninas. Bom, eu me sinto fraternalmente ligada a todos vocês e a todas as pessoas que verdadeiramente se vinculam a esse processo, a esse portal de chegada do ser humano, que é a infância. E que a gente possa sempre nos dar as mãos. E tem um ditado popular que eu adoro e que vive no meu coração, que é: uma andorinha só não faz verão. Então, que possamos ser muitas e muitas e muitas andorinhas nesse verão tão lindo e solar que é a infância. Então, acho que a palavra que eu mais ouvi nesse tempo que estivemos juntos foi gratidão. E gratidão sempre é aquilo que a nossa alma se encanta com vivências que já teve e gosta e quer que elas se renovem sempre. Então, gratidão, na verdade,
ela vem do passado, por tudo que a gente já viveu, mas ela abre as portas para o futuro. E cada vez que nós agradecemos, nós deixamos em aberto o que será possível fazer pelo futuro. Gratidão por ter tanto educador virando o olhar de verdade para a criança, gratidão por ver crianças cuidadas de uma forma bem carinhosa e com maior compreensão, gratidão por poder levar esse impulso adiante e por termos quem nos subvenciona. E muitíssimo obrigada. Toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, e as coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. A paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Essa música chama Te Desejo, e são os nossos desejos do Instituto para o Instituto e para todas as pessoas. Muito obrigada a todos que estiveram conosco neste momento.